Seguindo o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, nós estamos no capítulo 8, que é No Campo de Batalha. E apesar desse título assim, belicoso, não é que estejamos numa guerra como entendemos aqui na Terra, mas um momento que necessita muito esforço de todos nós para que as coisas aconteçam com mais ligeireza nesse processo que todos conhecem como período de transição planetária da Terra, no qual ela deixará de ser um planeta de provas e expiações e desabrochará como um planeta de regeneração, onde a vibração, os desejos, os conceitos estabelecidos serão já modificados em relação a se afastar um pouco mais das energias deletérias, desarmonizantes, desequilibrantes, e estar mais próximo do equilíbrio, da sublimidade, do alcance a tudo que é celestial. E seguindo nesse capítulo em que a equipe espiritual expõe não digo dificuldades, mas as tarefas que deverão ser enfrentadas por todos que estão dispostos a participar dessas equipes, que trabalham em prol desse movimento, nós vamos continuar aqui quando ele vai falar da instituição, das instituições especificamente baseadas na doutrina espírita. Por que a instituição sustenta suas bases na doutrina espírita? Orienta os mestres e os educadores à terapia do Evangelho, aos passes e à água fluídica, resistindo a todas as provocações dos perversos algozes. Com o tempo, é claro, esses inimigos ferozes terminavam por modificar o comportamento, libertando suas vítimas que passavam a cultivar ideias e objetivos superiores aos muito debatidos nos lares e bairros onde viviam. Depois de assistirmos a um grupo de adultos que se beneficiava de passes matinais, rumamos ao hospital onde deveríamos continuar com a nossa atividade. Quando chegamos, o movimento era inusual. Aquela manhã havia sido uma das mais severas, porquanto o número de pessoas com sintomas que pareciam proceder da Covid-19 aumentou significativamente, mas nem todos o eram realmente. Chamou-nos a atenção uma paciente afrodescendente que fora trazida em um táxi e apresentava sinais típicos da doença: febre alta com sudorese, tosse seca com tremores, dores na cabeça e muito perturbada. Encaminhada à sala de atendimento, debatia-se contra os enfermeiros que a conduziam, afirmando estar muito bem e que a doença era de outra natureza. Pela aparência, tudo afirmava a contaminação, mas notamos a presença de um adversário desencarnado, que se lhe vinculava ao centro mental, irradiando as suas energias enfermiças ao aparelho respiratório, que desciam pelo trato digestivo em sucessivas ondas escuras, que ela deglutia, constituída por energia deletéria que exteriorizava-se, um odor nauseabundo como de um cadáver,
Nosso irmão Spinelli convidou o nosso passista Cláudio, que lhe aplicou a bioenergia com unção e conseguiu desalojar o vampirizador, deixando-a quase extenuada com abundante sudorese. Atendido pelo irmão Eudalmo, que o manteve em seu campo vibratório, após explicar-lhe a providência tomada, ele reagiu acontecendo e ele reagiu informando que estava perfeitamente consciente do que estava acontecendo e era o responsável pela sua doença, que vinha de uma bronquite crônica e exaustiva. Aqui a gente volta lá na quarta-feira, né, quando Kardec perguntou aos espíritos se eles eram capazes de promover, né, o desencarne. E aqui mesmo nesse livro, mais à frente, também se faz a mesma pergunta. No livro da Patrícia já se fez essa pergunta. E aqui ele está mostrando um caso, não que o espírito possa causar o desencarne diretamente de uma pessoa, mas ele pode causar distúrbios e desequilíbrios e desarmonias que indiretamente podem precipitar esse desencarne de várias formas, ou por uma própria doença, ou por um desequilíbrio emocional, psicológico, que a leve a atitudes insanas e várias modalidades de perversidades existentes no relacionamento entre o equilíbrio e o desequilíbrio da natureza dos seres. A paciente que apresentava condições de pobreza quase extrema, ao sentir-se livre da constrição a que era submetida pelo vingador, foi acometida de choro e lamento, abordando a sua situação de miséria econômica e social. Eu morava num bairro denominado Alagados, porque as águas das marés sempre inundavam pântano onde seguiu a imensa área de pobreza e vergonha humana. Examinada no momento, a febre parecia haver baixado um pouco, a tosse seca diminuiu, assim como o tremor do corpo. Foi rotulada como provável portadora de Covid. Deram-lhe uma substância para tomar e voltar dentro de 14 dias. Ela suplicou pelo internamento, pelo menos para poder comer, ter como descansar. Chorou, implorou. O irmão Spinelli aproximou-se de uma enfermeira e sensibilizou-a com palavras de compaixão. Ela tomou-lhe a mão e levou-a a uma saleta, oferecendo uma xícara de café com leite e uma colher de pão. Eu acompanhava o drama com lágrimas. Num mundo tão rico de extravagâncias, e o tremendo vírus da fome igualmente estava matando. A jovem aconselhou-a ir para o seu barraco, onde estaria talvez mais garantida do que no hospital, e conseguiu acalmar. O irmão Cláudio aplicou-lhe energia extraída da natureza, mesclada com seus fluidos de amor. E ela reanimou-se, logo saindo acompanhada pela pessoa que a trouxera. O irmão Spinelli acercou-se do espírito que permanecia agitado e falou-lhe com imensa doçura a respeito de sua influência obsessiva junto à paciente, que merecia compaixão pelo estado de penúria em que se encontrava e a situação de possível portadora do novo coronavírus. Sarcástico e sem nenhum sentimento humano de misericórdia ou amor, ele reagiu com violência. Isso é o mínimo que programo para submeter essa infeliz aos meus caprichos.
matá-la-ei em poucos dias, asfixiando-a por intermédio da doença e das minhas forças de ódio, aguardando-a cá assim que chegue, antes mesmo que se desembarace das carnes abjetas. A um sinal, Cláudio acercou-se e aplicou-lhe energias entorpecentes, com movimentos especiais, e em pouco tempo ele adoeceu. Aqui é interessante isso que a gente está lendo, que ontem mesmo eu estava comentando com a Sânia um post, né, que eu vi na internet, né, que era uma pesquisa científica que um pesquisador, né, no caso do que eu li era um japonês, que fez em relação ao efeito das energias positivas e negativas na água, né, que ele coloca garrafas d'água e faz as pessoas usarem coisas negativas para essa água. Em outro grupo de água, coloca pessoas para falar só coisas amorosas e positivas. Depois ele congela e vai analisar essas águas. As que receberam as cargas negativas têm os cristais desarmonizados, mal construídos, estruturas desequilibradas. Enquanto as garrafas d'água que receberam as energias positivas, amorosas, têm os cristais todos formados harmonicamente, belos, equilibrados, uma visão totalmente diferente. E a gente para pensar nesse momento aqui. O nosso corpo é o quê? 70, 80, 85% de água, dependendo da nossa faixa etária. Se um experimento científico demonstra esse efeito na água pura e simples de uma garrafa, o mesmo certamente acontece com a água do nosso organismo físico em relação às energias que a gente absorve. Então, quando esse espírito aqui diz que é impregna de ódio, de sensações negativas, de aspirações de doença, de desejos de desequilibrá-la e de matá-la, ele afeta da mesma forma que na experiência do cientista japonês a água do seu organismo físico, que se desarmoniza e pode, em dado momento, de acordo com a carga que recebe, se tornar um meio deletério para aquele corpo físico. E dessa desarmonia, desse desequilíbrio, facilitar o surgimento de doenças que vão gerando mais e mais desequilíbrios, mais e mais desarmonias, e pode, em algum dado momento, se nada for feito para reverter isso, levar esse corpo ao colapso. E talvez até a uma provável ou possível momento em que seja necessário o desligamento daquele ser, daquele corpo. Então, como é importante essa relação que a gente deve ter, o respeito que a gente deve ter com a água ao nosso redor, com a água que nós temos em nós, e principalmente com as energias ao nosso redor. Porque essa coisa de absorver energia, se você analisar do ponto de vista da água que a gente tem, é muito mais, infinitamente, muito mais fácil do que a gente imagina se contaminar ou se equilibrar com as energias ao nosso redor só em função da água que a gente tem. Silvio, achei muito lindo isso que você falou, sabia? Ou seja, nós somos uma jarra, nós somos uma garrafa de água mineral. Isso é tão importante que a gente, não se vendo assim,
sabe? Pensa outras coisas. Com essa visão que você acabou de falar, a gente tem mais uma precaução, sabe, de emitir até esse pensamento contra o seu próximo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou lendo esse livro, Magia de Redenção, e tem um capítulo aqui, deixa eu pegar aqui, comecei a ler ontem, quer ver? O capítulo é o capítulo 2. Enfeitiçamento verbal. As palavras, porque Jesus falou o seguinte, não falar mal do seu próximo e tudo mais. Então tem todo um segmento atrás, a partir do princípio, como você está falando aí, que as pessoas são contaminadas, às vezes pela forma do ódio, de emitir um pensamento de ódio, tal como ele ficou vibrando na garrafa lá, e os cristais ficaram todos desarmonizados, que leva a desarmonia também no ser humano, né? Porque já que nós somos constituídos de 85% de água, você imagina esse estrago que faz. E a água fluidificada que nós praticamente botamos todo dia aqui, facilita esse trabalho de purificação nossa, além da nossa radiação. Muito obrigado por essa informação, eu achei rica, enriquecedora. Obrigado. Obrigado a você pelas suas palavras. A um sinal, Cláudio acercou-se e aplicou-lhe energias entorpecentes, com movimentos especiais, e em pouco tempo ele adormeceu. Essa coisa dos movimentos especiais, as pessoas costumam ver, né? Eu pelo menos já vi, né? As mais variadas formas de se dar paz. E até em algumas organizações, né, de tratamentos energéticos, existe um certo ritualismo, e que eu não sei, eu não poderia dizer que é necessário ou desnecessário, que fazem parte do processo em si, mas que, se a gente pensar com bastante atenção, não são de fato, eles têm necessidade ali porque a gente acredita que aquele gesto que a gente faz parte do processo e ajuda ou a limpar a energia ou a depositar a energia. Mas todo esse processo, de fato, ele é mental. É a força mental, a força do seu desejo mental que faz a energia ser depositada ou retirada, limpa. E a gente costuma sempre associar isso, a gente vê isso muito nos passos, com o gestual. E esses gestos, naquele momento, têm realmente utilidade, porque a gente acredita que aquele gesto faz parte do mise-en-scène energético e tem sua função. Mas se a gente parar para ver, até na literatura, quando fala de espíritos já muito evoluídos, a gente pode pegar a turma que anda com o Miramês. Eles muitas vezes falam que o Miramês só se concentra e as coisas se desenvolvem. Tudo é mental. Só para reforçar e lembrar, né, o que está começando a se descobrir agora com o mentomagnetismo. A força de mudança energética que a gente pode implementar é sempre mental, puramente mental. É a força do nosso pensar. Diga aí. Ô, Silvio, que coisa linda. Eu gostei muito disso que você falou, porque eu sempre ficava questionando, sabe? Eu sou médium passista. Então, esse mise-en-scène vale para quem está recebendo e para quem está doando também. Vale para o médico, porque você é um trabalho mental, mas existe o gesto, porque como você está no corpo, você precisa daquilo para mandar para o teu mental essa informação. Porque, às vezes, quando eu estou dando passe, eu vejo os espíritos atrás de mim, tal como tem aquele livro Mão de Luz, assim mesmo. Eles ficam mais ou menos, o pé dele fica mais ou menos na altura do quadril do médium, irradiado. Então, tem dois médios, né? A mão direita está em um, a mão esquerda está no outro, de um espírito acima nosso. E eu vejo, às vezes, os problemas que aquela pessoa tem, entendeu? Aí eu falo com ela. Mas o mise-en-scène precisa para nós e para eles, porque se ficar parado, só irradiando,
vai chegar um tempo que eu não vou estar acreditando naquilo e o que está recebendo também não vai ficar acreditando. Porque isso é natural que o mundo que a gente vive, nós estamos tapados do outro lado. Como eu falei, graças a Deus eu tenho uma certa mediunidade que me mostra algumas coisas. Mas isso praticamente, entre aspas, é um privilégio. Porque às vezes, quando acaba alguma sessão, as pessoas me consultar o que eu vi. Eu não vejo toda hora. Eu vejo o que eles querem que eu veja. Né? Não sou eu. E aí isso tudo serve para essa orientação. Então, inclusive, Silvio, vou falar uma coisa para você. Às vezes eu sinto, e eles falam que estão fazendo passe quando eu estou lendo, por exemplo. Às vezes estou me preparando numa radiação, sinto que eles estão fazendo passe. Eles falam, se não falam, eu também sinto a mão do Espírito passando sobre mim, como se fosse uma onda, sabe? Como se fosse uma onda. É uma onda passando sobre meus chakras, principalmente, que eles chegam até a mudar de vibração. Mas isso aí é um ponto fora da curva, né? É só isso que eu queria falar. Esse ponto que você falou, eu achei super interessante, porque é isso mesmo. Eu lembro quando eu fiz o curso de passe magnético com o Giacomello, ele tem todo um gestual de cada fase do passe magnético. E você, né? Você, eu digo eu, né? Mas você no geral, dos passistas, quando você aprende, se você não fizer aquele gestual, você não se sente, é o que você falou, você não se sente dando passe. E você acha que não está fazendo o passe, porque você não fez a mexida de mãozinha daquele jeito, você não botou a mão naquela altura que o cara te ensinou. Então, se você não repetir aquele gestual, você mesmo não acredita que está dando passe. E mais importante ainda, que você chamou a atenção, o cara que está lá sentado esperando o passe, ele conta com esse gestual. Que aquilo é que dá para ele a garantia que ele está tomando passe. Se você só ficar parado olhando, ele vai ficar parado te olhando e depois ainda vai reclamar que você não fez nada. Diga aí. Veja só, isso aí é diretamente proporcional. Você falar e outro, telepatia. Se eu vou conversar com você, eu vou por telepatia. Não adianta ter que a gente, nosso estado, no estado que nós estamos, no planeta que estamos, exige que falemos. Como exige que nós falemos, exige que haja os movimentos do passe. Porque eu vou falar com você com telepatia, tu vai conseguir captar? Eu vou conseguir emitir? Entendeu? E é isso, é uma coisa muito interessante. Por que eu estou falando isso da telepatia? Porque nesse livro que eu estou lendo ali, que ele fala da feitiçamento pelo verbo, como é do planeta primitivo, o verbo tem mais poder do que a telepatia. Num país desenvolvido, um planeta mais desenvolvido, a telepatia já tem outro efeito. Mas não se esqueça que existem as energias negativas que são manipuladas pelo nosso poder mental. Então, são 3 fatores: o fator físico e o fator mental que influencia na gente. Mas a nossa parte de telepatia, de irradiação, é muito pouco, pouco ainda. Esse trabalho que nós fizemos todo dia é um trabalho de desenvolvimento nosso em doses homeopáticas. Silvio, eu vou te dar meu exemplo. Tá? Quando eu entrei para o Espiritismo, a média orientadora do centro que eu frequento falou o seguinte: Jair, mentalize o sol sobre você. Eu não sabia mentalizar o sol. Aí eu mentalizava uma lâmpada, deu para você entender? Esse trabalho que a gente está fazendo aqui já veio uma parte com a gente e nós estamos nos desenvolvendo nesse dia a dia, pequenininho por pequenininho, porque a mentalização não são todos que conseguem, mesmo no nosso modo, no lugar que a gente frequenta, muitas pessoas, e às vezes acontece comigo, no meu pensamento sai fora do controle, eu tenho que chamar de volta, entendeu? É isso só. Isso é muito legal o que você falou. Que é isso mesmo, e acho que é isso que torna, às vezes, para a gente, que já começa a perceber certas coisas, o fantástico de tudo isso, né? Que é toda essa percepção que você está dizendo, né? Esse relato maravilhoso que você deu agora de... imagina o sol. Você não tinha ideia de como imaginar o sol, então eu imaginava uma lâmpada.
são as coisas que a gente vai construindo, né, no nosso aprendizado, né, na nossa libertação dos nossos conhecimentos, que quando você já deu alguns passos à frente, que você, como hoje agora a gente está conversando sobre isso do passe, do gestual, né, você entende perfeitamente o porquê é feito, o porquê não precisaria, até se fosse em outra circunstância, não ser feito, mas você entende o todo e você consegue também acompanhar a tua trajetória nesse entendimento. E isso é muito bacana, isso é muito gratificante. A gente está falando de uma coisa pequena, mas a gente pode extrapolar isso para coisas muito maiores e mais importantes, até na nossa existência, na nossa vida atual até, se a gente for buscar na nossa memória mesmo. E é isso que faz a gente ter esse estímulo de se encontrar, de querer fazer os trabalhos que surgem. Isso funciona também, né, pelo menos para mim, acredito para vocês também, como força motriz. Porque é um momento de muita alegria quando você percebe dessa forma que uma coisa que você começou gradativamente a interagir, a se integrar a ela, você a compreende. E a compreende qual é o futuro daquela linha de pensamento e por que ela está ainda dessa forma no momento atual. E isso é, para mim, fantástico.